Amém. Bom dia, você que está nos assistindo. Prazer, uma alegria estar com você aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Vamos ler dos versículos 12 a 23. Eu leio na Nova Versão Internacional, uma versão mais simples, mais fácil de entender, uma leitura mais suave e confiável também. Diz assim o texto bíblico: esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Deus e Pai, obrigado pela leitura de Tua Santa Palavra. Conduza nossos pensamentos, que nada agora atrapalhe, Senhor, o nosso coração de receber a ministração do Teu Espírito. Tira o cansaço, talvez dores que alguns estão sentindo, preocupações, sono, que tudo agora, Senhor, se desfaça na presença daquele que é o soberano, o Senhor. Fala aos nossos corações, nos edifica. Usa-me, Senhor, me coloca em Tuas mãos, ó Deus, na Tua dependência, te agradecendo pela Tua santa palavra e pelo que o Senhor vai fazer em cada coração. Opera, Espírito Santo, fala, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, e que a igreja diga amém. Você pode se assentar, você que está aqui.
Me perdoem se minha voz falhar alguns momentos, né? Alguns ficam um tempo sem falar assim direto. Ezequiel, profeta, sacerdote do Senhor, o homem que Deus levantou no cativeiro. Ele foi levado pelo Império Babilônico, cativo. Jerusalém ainda não havia caído, já haviam havido algumas investidas do Império Babilônico, estava sob uma pressão, uma certa serventia, uma servidão, mas ainda havia uma resistência, mas já algumas centenas, até milhares de judeus já haviam sido transportados, levados cativos para a Babilônia. E Ezequiel foi um desses, porque eles levaram pessoas da corte, levaram pessoas influentes, os mais sábios. Não é à toa que quando a gente vê lá falando sobre Daniel, vê que eles eram jovens brilhantes, de grande conhecimento, de grande cultura. E Ezequiel é levado para lá, Deus o chama, o levanta, ao mesmo tempo em que Daniel está dentro do palácio, está dentro da realeza, profetizando. Deus levanta Ezequiel entre o povo também para anunciar a sua palavra. Nabucodonosor reina, seu império é vasto, é poderoso, é imbatível. Todos que tentaram se levantar contra, caíram. O Egito saiu para enfrentar, pensando, não. E todos, até Jerusalém, na época Zedequias reinava, e ele pensava, não, vamos pedir ajuda ao Egito, porque o Egito tinha um exército poderoso, tinha força, mas quando eles enfrentam e vão contra o Império Babilônico, lá na região de Carquemis, são derrotados. Ninguém consegue parar a Babilônia. Ninguém consegue parar Nabucodonosor. Seu império se estende. Ele é o soberano sobre muitas nações. Ele é o Senhor de muitas nações. Agora você começa a entender por que Deus aqui está falando com Ezequiel. E nesse texto que nós lemos, você pode contar depois, não faça isso agora, para você não perder a sequência. 6 vezes, Deus fala a palavra do soberano, o Senhor. Deus estava dizendo, vocês acham que o soberano é Nabucodonosor? Não é não. Vocês acham que ele é o Senhor, que os deuses babilônicos é que são deuses fortes e poderosos? Não são não. Eu, o Senhor Deus de Israel, sou o soberano, o Senhor. Amados irmãos, nós servimos a um Deus que controla a história da humanidade. Quem levantou Nabucodonosor foi o nosso Deus. E quem o abateu foi Deus. Nós vemos lá no livro de Daniel que Deus o colocou como um animal irracional na terra. Ele passou 3 anos e meio comendo grama. Seu entendimento se foi, ele entrou num estado de loucura que ele perdeu completamente a sua consciência por 3 anos e meio. Pela palavra de Deus, que falou, você tem que se render a mim, e ele se rendeu.
Nós servimos a um Deus que levanta governos e derruba governos, que levanta impérios e derruba impérios. A Babilônia já não existe mais, porque o Império Medo chegou ali, invadiu junto com os persas. Depois, mais à frente, a Pérsia ganha uma notoriedade maior. Eles entraram pelas portas da Babilônia e elas estavam escancaradas, abertas durante a noite, algo que não se fazia, porque as portas de uma cidade eram a segurança dela. Mas escritos históricos dizem que o Império Medo-Persa entra pelas cidades, pelas ruas e tomamos Babilônia. E eles matam o imperador, destronam ele e se estabelece o novo império, o Império Medo-Persa. Passa um tempo e quando se pensa, esse império aí que é o poderoso, os persas. Daniel tem a revelação onde Deus fala, esse império vai passar. Deus levanta Alexandre, o grande. E o império grego se espalha até o Oriente. Mas com 30 anos Deus fala, acabou a sua vida aqui. Isso tudo aconteceu, mas Deus já tinha avisado a Daniel, já tinha dado a Daniel a visão, olha, isso vai acontecer. Esse império será dividido entre 4, que foram os 4 generais de Alexandre. E depois, quando se pensava que o Império Grego tem toda a filosofia, toda a sabedoria e tudo mais, surge o Império Romano. O ferro, imbatível, domina quase toda a Europa, se estende ao norte da África, todo o Oriente Médio, vai quase até perto do Oriente, um exército e uma potência que durou mais de 1000 anos. Se dividiu, cai o Império Ocidental Romano, porque os bárbaros invadiram Roma. O Império Oriental ainda sustenta algum tempo, mas em 1453 cai a cidade de Constantinopla, atual Istambul. E onde está o Império Romano? Deus havia dito, ele vai acabar. Entra-se na história no período feudal, depois vem as monarquias, os reis, aquela pompa toda, mas depois de tanto tempo, começa a cair uma a uma, vai se desfazendo, dando lugar às repúblicas, como nós as conhecemos hoje, os estados modernos. Estava tudo em paz, estava tudo certo, mas começaram a ter alguns que queriam dominar mais, e ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi um marco que separou o mundo em 2 polos. A gente olha para o Brasil, para a nossa história, e a gente pensa, já passou tanto tempo. Éramos uma monarquia, Dom Pedro I estava aqui, ele vai lá e declara a independência, não do modo daquele que a gente aprende lá da escola, né? Você lembra logo daquele quadro de Dom Pedro I num cavalo branco com uma espada, né? Lá no Vale do Ipiranga, tudo mentira, aquilo nunca aconteceu. Nunca aconteceu aquela cena. Ela foi criada depois, encomendada para um pintor, porque falava assim, como é que a gente vai botar isso historicamente?
Porque aconteceu só isso, Portugal já não estava dando a mínima aqui para o Brasil, só queria, manda só a riqueza para cá, e Dom Pedro falou, meu pai está lá, eles estão lá, eu vou viver minha vida aqui, vou continuar aqui, vou tocar a vida aqui. Vamos fazer o seguinte, agora acabou, cortamos um vínculo com Portugal. Tá bom, mas aí se declarou a independência, mas aí como é que faz isso aí? Vamos, né? Tem que criar alguma coisa, aí foram bolando. E aí ele levantou a espada e gritou? Fez nada, gritou nada disso. Isso foi inventado. Ele simplesmente tomou uma decisão, não vamos mais servir a Portugal. Aí pegaram um bom pintor, pintaram aquele quadro, ele num cavalo branco, com aqueles cavalariços em volta, e todo mundo lá, e que ele levantou a espada, aquela cena, né? E aí as TVs filmando, as mídias, fotos espalhadas para o Brasil todo, agora o Brasil é independente. E a gente cria uma fantasia na nossa cabeça, mas nada disso aconteceu, simplesmente foi uma decisão que foi tomada no ano de 1822. Passa um pouquinho de tempo, e em 1889, no dia 15 de novembro, seu filho Dom Pedro II declara que agora o Brasil seria uma república. Fala alguém que é bom de matemática aí. Cadê Samuel? 89 menos 22. 89, 87, 67 anos. Quem tem mais de 67 anos aí? Levanta a mão alta aí. Você entende? Vocês que têm mais de 67 anos, você está percebendo que se você vivesse naquela época, você teria saído da monarquia para a república? Está entendendo? Gente, vá acompanhando meu raciocínio aí. O pastor não voltou doidão não, tá? Vai acompanhando, estou chegando lá. Em 67 anos, a nossa história mudou. Mudou. A Segunda Guerra terminou em 1945. De 45 para cá tem o quê? 70 e poucos anos? 70 e poucos anos, é por aí? É. Vamos arredondar para 70. Vamos lá, quem tem mais de 70 anos? Quem nasceu antes de 1945? Antes de 1945. Mãe da Simone. Quem mais? Irmã Selma nasceu também. Minha mãe também. Não levantou a mão, mas eu deduro, 1938. Quem mais? Quem mais nasceu antes de 1945? Olha só, vocês nasceram num período antes da Guerra Mundial, que o mundo era um. E o mundo mudou. A minha geração já pegou a geração do seguinte: Estados Unidos, União Soviética. Estados Unidos, União Soviética. Primeiro mundo e terceiro mundo. Isso aconteceu em pouco mais de 70 anos, irmãos. Pastor, por que o senhor está dando essa aula de história para a gente? Não é aula de história. É para mostrar que Ele é o soberano Senhor. E que tudo o que acontece na história da humanidade está pré-determinado e debaixo do governo do nosso Deus. E nós estamos vivendo um momento ímpar na história. Não vou me alongar nisso, mas nós estamos vivendo um momento em que o mundo está mudando. Aliás, o mundo já mudou.
O mundo já mudou e vai mudar mais. Esquece o mundo que a gente conhecia. O mundo está mudando numa velocidade muito grande. O muro de Berlim, né, que foi o símbolo da queda, né? Na verdade já estava tudo certo, tudo já determinado. Aí falou, como é que a gente vai fazer isso é igual o quadro, né? Como é que a gente vai fazer isso para mostrar que agora a gente, né, acabou com a União Soviética, a gente acabou com isso tudo? Bota um monte de gente lá no muro quebrando, uma retroescavadeira derrubando a parte do muro, o pessoal subindo. Aí fala, pronto, caiu. Já tinha caído. Já tinha caído. A gente não percebe, mas Deus está trabalhando sem nós vermos. Quem levanta Nabucodonosor é Deus. E ele faz questão de dizer, ele pode ser o soberano aí na terra, ele pode ser o Senhor aí na terra, mas quem está falando é o soberano, é o Senhor, o único e verdadeiro Deus. E eu quero dizer nessa manhã, Deus continua no controle, no governo da história da humanidade na face da terra. Tudo que está acontecendo está debaixo do governo dele. Qual era o problema de Judá no cativeiro? É o problema que hoje a igreja enfrenta. Excesso de confiança. Sabe o que os cativos estavam pensando? A gente está aqui no cativeiro, mas Jerusalém está lá, porque Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade de Davi. É a cidade escolhida por Deus. O Império Babilônico conquistou as outras cidades, ele fez acontecer, mas Jerusalém não. Deus vai trazer a gente de volta para Jerusalém, vamos voltar a ser uma grande nação, isso tudo vai acabar. Criaram uma falsa expectativa, havia um excesso de confiança, e aí Deus chama Ezequiel e diz, fala para esse povo que mudou. Esqueçam aquela Jerusalém que vocês viram, porque vocês não a verão mais. Esqueça a glória de Israel como antes dos dias de Davi, porque não haverá mais. Esqueçam isso. Quem está falando é o soberano, o Senhor. Hoje a gente vive a mesma coisa, a igreja está seu excesso de confiança. Alguns estão vendo as crises, estão dizendo em nome de Jesus, nada vai nos abater. Veio a Covid, que quer você goste ou não, já foi algo que vinha sendo planejado desde 2018. Se você não quer acreditar nas verdades, você pode continuar vivendo um mundo de fantasias. É uma escolha sua. Eu estou aqui para falar a verdade. Desde 2018 isso já vinha sendo planejado. Muitos crentes passaram pela pandemia dizendo, não, nada vai acontecer com a gente, nada, e muitos se foram. Muitos se foram. Porque estão olhando o soberano da terra, estão olhando os senhores da terra. E Deus chega para Ezequiel e diz, fala para esse povo olhar para o soberano, o Senhor, porque só Ele tem o controle de tudo.
Só Ele sabe o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. Só Ele, somente para Ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Mas a gente fica olhando para as coisas da terra. Aquele povo estava olhando para a glória de Jerusalém, e hoje a gente vê uma igreja olhando para a glória da igreja na terra. Se gloriam nas personalidades, pastores de renome, pessoas influentes, se gloriam porque tem políticos eleitos por suas igrejas, se gloriam em poderes. Eu quero dizer a você que o governo deste país está nas mãos do nosso Deus. E seja quem for eleito, será eleito porque Deus é que vai querer e permitir. Mas não se engane. Não confie em Nabucodonosor. Porque quem não está debaixo do temor de Deus, serve aos soberanos e senhores desta terra. Não serve a Deus. Não serve a Deus. Mas todos estão confiantes. E Deus está dizendo, nada será como antes. A igreja mudou, irmãos. Você já percebeu como a igreja cristã ocidental no Brasil mudou? Não é mais como antes. Não é mais como antes. Eu assisti esta semana, semana passada, não me lembro agora, um vídeo. Eu já conhecia esse homem, já sabia que é um falso profeta, é um aproveitador do evangelho, dê o nome que você quiser. E esse homem num púlpito de igreja, pregava para a igreja, falando palavrões. Assisti outro dia aí um trecho de uma entrevista dizem que é um pastor humorista muito conhecido, nunca vi esse homem na minha vida, mas dizem que ele é muito conhecido nas redes sociais, e dando uma entrevista, falando palavrões. Os casais da igreja hoje não se guardam para o casamento. Os casaizinhos já estão morando juntos, saindo para motel. E depois vem pedir a bênção e o pastor abençoa. Casais casam-se, separam-se como se estivessem trocando de roupa. Um excesso de confiança. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Só que a igreja está mudando, porque Deus está operando na história da humanidade. Deus está operando. Tudo que está acontecendo no nosso mundo atual é a mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, se for para mim, diga que eu estou ocupado pregando a palavra de Deus e que não posso atender o celular. E todos já deveriam saber que na hora do culto não se deixa o celular ligado, né? Como o pensamento humano, a ganância humana é fútil, porque Nabucodonosor se achava
o poderoso. Ninguém pode comigo. E hoje nós temos poderosos na terra que acham que podem mandar e desmandar. Irmãos, não há um governo neste planeta que não esteja na mão desses poderosos. Não há. Ah, pastor, mas os Estados Unidos está nas mãos de bilionários, de homens que se acham senhores da terra, senhores do planeta. Acham-se Deus. Acham que podem dar vida ou tirar vida. E já cansaram de falar, precisamos reduzir a população mundial a 500 milhões de pessoas, porque 8 bilhões não dá. E eles estão fazendo isso. Só que eles não sabem o quão fúteis são os seus pensamentos, porque Deus só permite o que Ele quer. Pastor, e se acontecer? É porque Deus permitiu. Mas agora eu quero falar algo muito importante, irmãos. Porque às vezes a gente fica criando a ideia no nosso coração de que Deus só julgará todas as coisas no último dia. Ah, quando chegar o dia final, o juízo final, aí Deus vai julgar os maus, os ímpios e vai salvar a sua igreja. Sim, acontecerá. Acontecerá o julgamento da alma. Mas Deus, durante a história, e Ele fala isso para Ezequiel, eu extermino nações. Eu mato homens e animais. Eu mando a peste, a fome, a violência, a guerra. Eu envio o soberano, o Senhor. Sabe por que Deus faz isso? E aí muitos, equivocadamente, por não lerem, não conhecerem, não estudarem a Bíblia, dizem, esse Deus é mau. Não, esse Deus é justo. E Ele está dizendo para um povo, uma humanidade caída, pecadora, que não quer saber de Deus, para uma igreja, um povo idólatra. Está dizendo, eu estou executando os meus juízos sobre a sua vida. Porque morreram milhões nessa pandemia, que pasmem você, eu vou dizer mais uma coisa que talvez você não saiba, em nenhum laboratório do mundo, existe uma amostra do vírus da Covid-19. O vírus não existe. Laboratórios de pesquisa das universidades americanas foram solicitar ao CDC, manda uma amostra do vírus para a gente fazer pesquisa. O FBI bateu na porta, fechou tudo, trancou, carregou computador, celular, acabou. Vocês não vão fazer pesquisa nenhuma, acabou. A gente só pediu uma amostra do vírus. Tem vírus nenhum, não. Muita informação, né? Ou a gente olha para Deus, irmãos, ou a gente está perdido. Porque Deus está trabalhando e a gente está olhando para os soberanos e senhores dessa terra. E Deus está executando os seus juízos. Pastor, e como é que morreram milhões de pessoas? Morreram. Sim. Sim, morreram. De doenças respiratórias. As mais diversas. Por que isso aconteceu? Porque Deus está executando o seu juízo sobre a terra. Mas aí, peraí, pastor. O juízo é sobre os maus, os ímpios, e os justos, e os bons. Aí há um mistério de Deus. Primeiro,
Porque a gente não conhece o coração do ser humano. Você conhece o que se passa no coração de quem está ao seu lado? Você pode botar as tuas 2 mãos no fogo, ou então assinar um documento doando todos os seus bens e teu salário todo mês, garantindo que a pessoa que está ao seu lado, ela está salva e vai para o céu? Alguém faria essa loucura? Não conte comigo, que eu não faço isso por vocês. Ah, mas ele estava na igreja. Deus é que sabe o coração. Ou então, alguns, Deus tem levado para dizer assim: vou poupar meu servo, minha serva de todo o sofrimento que virá. Vem logo para o meu descanso. Isso é juízo. É julgamento. Deus está julgando a terra, irmãos, a impiedade, o paganismo, a prostituição, a maldade, a violência que estão sobre esse planeta, estão transbordando a taça da ira de Deus. E Deus está julgando nações, governos, pessoas. Deus está julgando a sua igreja. A igreja no Ocidente morreu. O berço de tantos missionários, pastores. Nós somos frutos de um homem que largou tudo no Canadá e veio para essa terra e disse: eu vou ficar aqui porque Deus mandou ficar aqui. Vá lá olhar a igreja no Canadá. Está definhando. O governo declaradamente é contra o cristianismo. E quem se levantar para falar alguma coisa contra, Deus está julgando. Os homens, os poderosos, acham que eles estão fazendo o que eles querem e bem entendem. E Deus, do seu alto e sublime trono, como viu Isaías naquela visão, está dizendo: eu é que sou soberano, Senhor. Você está fazendo porque eu estou mandando, eu estou deixando até a hora que eu quiser. Porque só Ele é Deus. Você entende a mensagem de Deus para Ezequiel? Para um povo que está debaixo de um controle, de um império, pensando assim: não podemos fazer nada, não tem saída, e está vivendo uma expectativa falsa de que tudo vai mudar, tudo vai voltar a como era antes. Olha que mensagem atual para os dias de hoje, irmãos. Nós estamos debaixo de poderes muito maiores do que você possa imaginar. Olhamos para um lado e para o outro, a gente vê, não tem saída. O que a gente vai fazer? Vamos viver um mundo de fantasia, falando jargões evangélicos, vai dar tudo certo. Pela fé, tudo vai mudar. Em nome de Jesus, isso vai dar certo. Para com isso. Para com isso. Isso não é fé, isso é positivismo. Isso o budismo faz, o hinduísmo faz, qualquer outra religião faz. Pensa positivo, fala alguma coisa positiva que vai mudar. Isso não é fé. Então mude a sua maneira de falar. Tiago nos instrui como? Que nós, eu vou lá, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar, eu vou vender. Não, eu vou até aquela cidade se Deus quiser. Eu vou comprar se, eu vou vender se. Isso é fé. Isso é fé.
É saber que a minha vida está nas mãos dele, só vai acontecer o que ele quer e não a minha vontade. Qual foi a oração que Jesus, o padrão de oração que ele nos deixou? Senhor, que seja feita tua vontade, assim na terra, ou seja, o que já está estabelecido lá, no soberano Senhor, estabelece aqui, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, nos meus estudos. Jovens, vocês estão colocando a vida de vocês nas mãos de Deus? Que o juízo de Deus está sobre a terra. O juízo de Deus está sobre a igreja, irmãos. Nós ainda vamos ver muita coisa acontecendo que vai entristecer e muito o nosso coração. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos de portas abertas no Brasil, no Ocidente. Não sei. Ah, pastor, isso vai demorar muito. Lembra da história, das histórias lá que eu contei? Lembra? Da aula de história? As coisas mudam às vezes, irmãos. Rápido. As coisas mudam rápido. Porque o soberano, o Senhor, é o nosso Deus. Ou a gente vai confiar nele, ou a gente está perdido. Se você ainda anda depositando alguma esperança e confiança nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, você vai se decepcionar, se frustrar. Você vai ser mais um, né? E nada contra os psicólogos, mas os psicólogos, né? E psiquiatras estão adorando porque as filas estão quilométricas, as pessoas estão, né, Simone? Tem de gente completamente perdendo o senso de tudo. Isso é triste falar. Sabe por quê? Porque a pessoa sem Deus, e às vezes alguns até dentro da igreja, estão olhando para o mundo, para os soberanos e senhores dessa terra, achando assim, não, está tudo bem, vai voltar tudo ao normal, vai ser tudo como era antes. Deus está falando, não vai não. Eu estou mudando a história. Eu já derrubei Babilônia, eu já derrubei o Império Grego, o Império Medo-Persa, eu já derrubei o Império Romano, eu já desfiz monarquias. Irmãos, quem viveu aquela época poderia imaginar que a monarquia francesa iria cair? 14 de julho? Queda da Bastilha, foi isso? 1789? Obrigado, Érica. Algumas coisas eu ainda lembro. Não tem nada anotado aqui não, eu lembro, eu sei porque grava, né? Queda da Bastilha, falou, acabou a monarquia. A monarquia, Luís XV. Aqueles grandes imperadores, quem diria que o império de Napoleão Bonaparte iria acabar, mas Deus falou, acabou. Quem levantou Hitler foi? Pode falar, quem? Foi Deus. Ele se tornou quem ele foi, porque Deus permitiu, executando os seus juízos sobre a terra, irmãos. Ou a gente passa a olhar Deus como Senhor soberano de todo o universo, ou a gente vai crer em quê? Que homens que ditam as ordens? Não. Assim como chegou e Deus falou, agora acabou. Acabou o Império Nazista, acabou, chega. Acabou teu tempo. Quero que você vá comigo no último versículo.
Perdão, 22. Penúltimo. Contudo, haverá alguns... Olha aqui para mim. Deixa aberto aí. Deus executa os seus juízos. Deus está no controle de tudo. Mas a gente vê ao longo da história bíblica do povo de Israel, ao longo da história da igreja, que Deus sempre guarda o remanescente fiel da sua igreja. Lembra do que Deus falou a Elias? Elias, volta para lá, porque lá tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. A igreja pode estar um caos, mas ainda existem 7.000, e eu não estou falando de números. Deus estava falando da quantidade perfeita do seu remanescente, os seus fiéis. Ele não estava dizendo, Elias, vai lá contar um a um, 7.000, não. Deus estava dizendo, olha, existe algo perfeito, existe algo pleno de servos meus que estão lá fiéis. E hoje no meio da igreja, pode estar a igreja perdida do jeito que está, caindo, fazendo coisas mais atrozes, mas ainda há um remanescente fiel no meio da sua igreja. São os sobreviventes. E Deus está peneirando. Filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que... A desgraça que... A desgraça que... Eu quem? Deus. Ele trouxe sobre onde? Quando a gente vai lá no Apocalipse, o que é a Nova Jerusalém? É a igreja. A Nova Jerusalém do Apocalipse é a igreja de Cristo Jesus. Não é uma cidade literal, é a igreja. Porque João disse que viu a cidade descendo do céu como a noiva. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Viu como Apocalipse é simples? A gente vai um dia chegar para estudar ele. A gente vai estudar Apocalipse. Ainda estamos em Atos. Nós vamos chegar em Apocalipse. Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. Agora olha o 23. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles. Por que consolar você? Você vai ver, Ezequiel, que esses aí são fiéis. Eu estou separando alguns. Eu estou levando alguns para o cativeiro. Esses aí eu estou separando para purificar e para recomeçar a história. Porque Deus já estava preparando o seu povo para o que viria mais à frente, irmãos? A vinda do Messias. Ele é o Senhor da história, Ele é o soberano, o Senhor. Pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. E ele encerra com a 6ª vez repetindo essa expressão: palavra do soberano, o Senhor, em letras maiúsculas, porque aqui é o nome de Deus. Ele está falando aqui, o soberano, o eu sou, o Iavé, o tetragrama, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, sou eu que controlo tudo.
O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Às vezes a gente fica cansado de tanta coisa, né, irmãos? Eu estava exausto. Estava me sentindo exausto. Estava me sentindo já sem força nenhuma. A gente vai cansando das coisas dessa vida. Vocês que estão cansados e... Já viu algumas crianças indo para a escola com a mochilinha? Tadinho. Vocês, professoras, são tão malvadas. Mãe, traz todos os livros hoje. Aí vai a criancinha, tadinha assim, com a mochila aqui, né? Parece uma tartaruga ninja. Aí o bichinho carregando aquilo lá. Aí chega em casa, a mãe, o pai pergunta: a tia usou todos os livros? Não, mãe, usou só um. Tias professoras, a gente ama vocês. Ainda bem que essa fase já passou, né? Aí Jesus diz: vem. Está cansado já, aquele peso, né? Vai pesando na nossa alma, né? As preocupações, nossa saúde, como né? A gente fica tão preocupado. Trabalho, a nossa fonte de renda. Já me perguntaram, está preocupado porque a Eletrobras foi privatizada? Eu não, a Eletrobras está nas mãos do meu Deus. Se Ele quiser que eu fique lá, Ele deixará. Se Ele quiser que eu saia, eu sairei. Mas é simples assim, é. E depois, o que vai acontecer? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não sou vidente, mãe de pai de santo. Eu sou um servo do Senhor e eu creio num Deus que é o soberano, o Senhor. Então eu não vou ficar preocupado. Senhor, já falei, Senhor, está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor me botou lá, quem vai me tirar de lá? O Senhor. E se o Senhor me tirar, é porque o Senhor quis. É porque o Senhor tem algo novo a fazer. E eu tenho que dizer: eis-me aqui. Então tudo que vai sobrecarregando, né? 25 anos de casamento, às vezes vai pesando, né, Alexandre? 25 anos, né? Quem já tem mais de 25 aí? Eu tenho 26. 38? Jesus. 39? 50? 47. Quem mais aí? Fala, Verônica. 43? Olha desse. 28. Fala, Cristina. 35. Vai pesando, né? Não tem mais, né? Não vai pesando? Né? Vai pesando. Nessa viagem a gente passou assim na porta de um asilo, uma casa de repouso, e eu deixei o versículo de Jesus de Mateus lá para trás, né? Espera que eu vou voltar, né? Todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Aí a irmã Cátia falou: eu vou te deixar aqui nessa casa nesse asilo aí e vou embora passear. Eu falei: ó, tudo bem, mas bota uma enfermeira tchutchuquinha para cuidar de mim. Aí o assunto acabou. Não, vamos embora. Falei: por quê? Você não quer me deixar aqui? Mas deixa com uma novinha, bonitinha, cuidando de mim, né? Aí pronto, acabou. Ela não quis mais me deixar lá. Tanta coisa que vai sobrecarregando a gente, né? Aí Jesus falou: vem a mim. Toma o meu jugo, meu fardo que são leves. Lança para mim esse pesar. Como eu vou a Jesus? Em oração. Oração, irmãos, é o dia todo. Sabe quando você está na rua e fala assim: Senhor, toma em tuas mãos o ônibus que eu vou pegar.
Guia as mãos desse motorista. Sabe essas coisas simples? Senhor, eu vou ali no mercado, me ajuda a escolher as melhores frutas. Que eu consiga achar o produto mais barato, porque a coisa está feia. A conta está apertada. É assim que a gente vai a Jesus jogando os nossos fardos. A gente vai a Jesus lendo. Aqui, irmãos, não tem como ir a Jesus sem ler isso aqui todo dia. O que me dá essa segurança é ler isso aqui de Ezequiel, Deus falando com Ezequiel, eu sou o soberano, o Senhor. Aí o meu fardo... eu posso descansar. E lá em Hebreus vai dizer que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Deus está no controle da tua vida. Deixa o mundo falar, o mundo está caótico. Está todo mundo desesperado. No teu ambiente de trabalho está todo mundo ensandecido. Fecha os teus ouvidos. E fala, Senhor, acalma o meu coração. Porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. 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 Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Gratos somos, Pai, pela Tua santa palavra. Gratos somos pelo Teu grande amor. Continua nos abençoando nesta manhã. Esta palavra ecoe, reverbere em nossa alma, em nossos ossos. Nos traga descanso, paz, alento, em meio a dias tão difíceis. Que encontremos esse porto seguro em Ti, sempre. Quando o mundo disser, e agora? Guerra, violência, fome, peste. Nós temos que nos voltar para a palavra do soberano Senhor. Guarda a nossa vida. Guarda a nossa casa, nossa família, nossa igreja. Nos mantém no alvo firme até chegar o último dia. Em o nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga ao Senhor soberano. Vamos aplaudir e glorificar. Senhor.